Negócio fechado, Fluminense chega a acordo com o clube do Centro-Oeste, lateral tem seu destino definido. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui, mas também vamos falar sobre reforço perto de ser anunciado pelo Fluminense, reforço no treino do Flu lá no CT Carlos Castilho nesse sábado. Vamos falar também da partida de amanhã contra o Nova Iguaçu, partida muito importante pelo Campeonato Carioca. Enfim, muita informação do Flu nesse vídeo aqui para você ficar sempre muito bem informado. Então, desde já, vou te convidar para você assistir esse vídeo até o fim e não perder nada do que está acontecendo com o nosso Flusão. Então, vamos embora! Começando esse vídeo aqui, eu quero fazer um rápido apanhado da molecada de Xerém conquistando o mundo. Eu quero falar desse jogador aqui que, cara, ele surgiu no Fluminense de maneira avassaladora, meteu gol atrás de gol, foi comparado até com o Ronaldo Fenômeno, depois oscilou normalmente igual todo jogador de 17, 18 anos subindo e foi negociado com um clube da Inglaterra na época, o Watford. De lá, se destacou na segunda divisão inglesa e hoje defende as cores do Brighton e não para de dar show. Tô falando do João Pedro, moleque de Xerém, passou pelo Flu lá em 2019, hoje é o camisa 9 do Brighton e mais uma vez deu show em partida da sua equipe válida pela FA Cup. Pois é, gente, o João Pedro tá jogando muita bola, acho que a galera que acompanha um pouco mais o futebol internacional já sabe disso, mas hoje teve Brighton e Sheffield United pela FA Cup e o João Pedro simplesmente fez 3 gols na goleada por 5-2 da sua equipe. Ele tá voando, tá comendo a bola por lá. Sempre importante o Fluminense ficar de olho porque tem percentual de clube formador desse atleta, mas ele recentemente foi vendido ao Brighton, tá lá desde o começo da temporada europeia, ou seja, desde ali de julho, agosto de 2023. Nessa temporada, até agora, a primeira dele pelo Brighton, gente, ele tá com 31 jogos, 18 gols e 2 assistências, ou seja, 20 participações em gol em 31 jogos. O João Pedro tá comendo a bola e hoje não foi diferente, meteu 3 gols na goleada da sua equipe pela FA Cup, classificando o Brighton para as oitavas de final da competição. Toda a sorte do mundo aí para o João Pedro, continue brilhando, continue levando o nome do Fluminense de Xerém pelo mundo, garoto, tamo junto! E não é que o Fluminense teve reforço no treino desse sábado? Pois é, um reforço de peso. Não tinha se apresentado com o elenco no último dia 25, mas se apresentou hoje. O Fluminense deu esse prazo a mais, para ele. Combinou que ele voltaria no dia 27 e ele está de volta. Tô falando do nosso topstar, do lateral esquerdo Marcelo. Estava de fora, estava ainda resolvendo questões familiares lá nas suas férias e retornou ao treino do Flu nesse sábado, dia 27, no CT Carlos Castilho. A gente sabe que o elenco tricolor está voltando recentemente, estavam de férias devido, claro, ao Mundial de Clubes, que foi, eles ficaram comprometidos ali até o dia 24 de dezembro, então voltaram de férias no último dia 25 de janeiro. O Marcelo teve esses 2 dias a mais aí cedidos pelo Fluminense, retornou hoje e já treinou com bola, O Fluminense já está fazendo essa preparação, essa mini pré-temporada, já avisando principalmente a Recopa Sul-Americana no próximo dia 22 de fevereiro. Tá chegando, a gente tá no dia 27, tá chegando a hora, menos de um mês aí, o time já está treinando com bola. E o Fluminense divulgou um vídeo do Marcelo, gente, que assim, se a galera estiver preocupada de, o Marcelo voltou um pouco mais tarde, como é que vai estar o condicionamento físico dele? Bom, isso aí, claro, a gente vai ver com o tempo, mas o que eu posso dizer é o seguinte, olha aqui, técnica, o cara não esquece. Olha esse vídeo que o Fluminense acabou de postar, se liga nisso. Olha o domínio do Marcelo, gente. Que jogador, cara? Ele é realmente muito diferente, E assim, eu entendo que muitos tricolores tenham ficado preocupados com a reta final de 2023 do Marcelo, em que ele oscilou, não fez partidas tão boas. É o meu caso também, mas eu estou muito confiante que esse período de pré-temporada vai ajudar demais o Marcelo a conseguir voltar à sua melhor forma física e conseguir ajudar muito o Fluminense dentro de campo. Olha esse domínio, cara. Esse domínio aí é coisa de quem sabe jogar bola, cara? E isso aí é o mais difícil, É o mais difícil de aprender é a qualidade técnica. O Marcelo já tem. Então a questão física eu acho que ele consegue sim recuperar. Vale lembrar, o Marcelo chegou ano passado, depois de um período grande de férias ali, estava numa entre-safra, não fez pré-temporada com o elenco do Fluminense. Eu acho que isso tudo acaba pesando, Ele teve alguns problemas de lesão e tal, mas eu tenho muita confiança de que 2024 vai ser um ano muito bom para o nosso lateral esquerdo, para ganhar ainda mais títulos, Marcelo conseguiu trazer a Libertadores para casa depois de tanto tempo de espera, trouxe
o bicampeonato carioca em cima do Flamengo, metendo aquele golaço na final, né? Dispensa comentários. Primeiro jogo, primeiro não, foi o segundo jogo do Marcelo com a camisa do Fluminense, né? Primeiro no Maracanã, cara, acabou com o jogo, né? Aquele gol que ele faz ali, eu sempre digo, né? Se ele não faz aquele gol, muito provavelmente o Fluminense não seria campeão carioca. Mete um golaço, abre o caminho para a goleada tricolor que trouxe o bicampeonato para nós. Então, assim, tá de volta, muito bom ver o Marcelo de volta. Estou muito confiante que 2024 vai ser um ano muito bom, não só para ele, mas também pro Fluminense. Vale lembrar, gente, que agora, com esse retorno do Marcelo, o Fluminense está com seu elenco completo treinando, tá? As únicas exceções são John Kennedy e Alexander, que estão no pré-olímpico, né? Estão atuando por lá. Inclusive, John Kennedy meteu o gol ontem contra a Colômbia, foi elogiado pelo Endrick. O Alexander também foi titular, né? Enfim, eles dois estão de fora porque estão com a seleção, mas de resto o elenco já está treinando. Os reforços também já estão treinando, falta apenas o Douglas Costa, que já está no Rio de Janeiro, né? O Daniel gravou mais cedo sobre isso. O Douglas Costa chegou ao Rio nesse sábado e falta também o Jean Lucumi. Vamos falar dele um pouquinho aqui, gente? Vamos pegar esse gancho aqui e falar do Jean Lucumi? Tá muito próximo de ser anunciado oficialmente como reforço do Fluminense, tá bom? O atacante Jean Lucumi, a gente sabe, tá vindo lá do futebol colombiano, ele era do Boca Juniors de Cali, lá da Colômbia, uma equipe modesta, disputa apenas a segunda divisão. Ele, aos 19 anos, chega ao Fluminense por empréstimo de uma temporada, com uma opção de compra cujo valor ainda não foi divulgado, tá? O Fluminense paga $100 mil para ter esse jogador por empréstimo, cerca ali de 490, 500 mil reais, e vai ter o Jean Lucumi. A gente sabe que ele está desde ontem aqui no Rio de Janeiro, né, desde a sexta-feira no Rio de Janeiro, mas hoje de manhã, no sábado, ele foi flagrado, né? Vou até botar a foto aí, ó. Olha ele aí. Foi flagrado numa clínica lá na Barra da Tijuca fazendo os exames médicos, então tá muito próximo de ser anunciado como reforço do Fluminense. Ele, né, é um atacante de lado também, um atacante de velocidade, muito jovem, e por mais que tenha 19 anos, tenha havido essa dúvida em muita gente, ele vem para o elenco principal do Fluminense, tá? Chega ele e Douglas Costa como reforços para o elenco principal nas pontas do Fluminense. Então, Jean Lucumi está muito próximo de ser anunciado como reforço do Flu. Vamos ver o que esse rapaz traz pra gente, né? É uma aposta, né? Uma aposta no maior sentido da palavra. Um jogador que estava num nível de competição abaixo, bem abaixo do que o Fluminense disputa, né? Segunda divisão da Colômbia é um torneio fraco, gente, com todo o respeito, mas, né, a gente vê, por exemplo, o John Arias, ele saiu da primeira divisão, é verdade, mas ele sai da Colômbia sem ser o principal destaque do futebol de lá. E hoje ele é o melhor jogador da América do Sul, na minha modesta maneira de enxergar. Então, desejando toda a sorte do mundo para esse jogador aqui no Fluminense, que ele consiga, né, da maneira mais rápida possível se adaptar, se ambientar e consiga exercer o seu melhor futebol. Eu faço sempre questão de falar dessa questão da adaptação, da ambientação, porque é uma coisa, cara, que afeta jogador em qualquer lugar, mas jogador estrangeiro chegando num novo país, eu acho que isso é um pouco mais. Tá? Citei o Arias, eu cito de novo. A gente lembra que o John Arias demorou 6 meses para conseguir jogar bola no Fluminense. Eu sou torcedor também, né, como todos vocês. Eu lembro no final de 2021, eu impaciente, falando, pô, o John Arias corre parecendo que comeu uma feijoada. Me estressava muito com o John Arias. No começo de 2022, cara, começou a jogar muita bola e hoje virou esse cara que a gente conhece. Então, jogador sul-americano, a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, né? Não que brasileiro não seja sul-americano, tá? Mas vocês me entenderam. Jogador estrangeiro, quando chega no futebol brasileiro, a gente tem que ter um pouco mais de calma, porque é um país novo, é uma língua nova, é uma cultura diferente, isso tudo afeta o jogador, tá? O jogador de futebol também é ser humano, isso afeta. Qualquer pessoa, quando vai morar em outro país, outra cidade, ela tem um tempo ali de adaptação, de ambientação, né? Não importa, alguns demoram mais, outros são mais rápidos, mas todo mundo tem um tempinho ali para isso, e isso acaba afetando um pouco o jogador. Não vai ser diferente com o Jean Lucumi, mas na torcida para que seja da maneira mais rápida possível, que ele possa, né, nos dar grandes alegrias, nos dar grandes frutos aqui com a camisa do Fluminense. Toda a sorte do mundo para ele, reforço do Flusão, beleza? Vamos prosseguir aqui com as informações, mas antes eu vou parar aqui pro momento favorito meu aqui na Central Fluminense, que é de dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que eu posso eu venho aqui e mando um abraço pra rapaziada. Então nesse vídeo aqui eu quero mandar um abraço pro Edival lá de Araruama, pro Delmiro Gil de Minaçu em Goiás, pro Eduardo de Brejo Santo no Ceará, pro Robson de João Dourado na Bahia, pro Juarez de Serra no Espírito Santo,
para o Alex de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, para o Marcos Afonso, também aqui do Rio de Janeiro, para o Ricardo, do Distrito Federal, para o Jorge Pedrosa, lá de Florianópolis, para o Timóteo, de Marabá, e para o Jorge, aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para a galera e, claro, convite para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Vamos falar então agora de Fluminense e Nova Iguaçu. Bola rolando, é o que a gente quer ver o Fluminense vencer. E amanhã tem Fluminense e Nova Iguaçu, 6h10 da noite, lá no Luso Brasileiro, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. E antes da gente falar dessa partida em específico, eu quero falar do que o Fluminense pode conquistar com essa partida, gente. É um feito que chama a atenção, porque ano passado o Fluminense foi campeão carioca, foi bicampeão, campeão da Taça Guanabara, que é um torneio que eu valorizo, tá, gente? Eu sei que não é o torneio mais importante do ano, mas eu gosto de estar sempre ganhando a Taça Guanabara. E o Fluminense tá nessa briga, tá hoje em 3º lugar nesse torneio, e a gente pode, vencendo o Nova Iguaçu amanhã, igualar o retrospecto, o desempenho do ano passado nos 4 primeiros jogos, tá? Vale lembrar, para quem não lembra, em 2023 o Fluminense nos seus 4 primeiros jogos conseguiu 3 vitórias e um empate, né? A gente estreou ganhando do Resende por 2-0 lá em Volta Redonda, depois vence o próprio Nova Iguaçu por 1-0, depois Madureira por 1-0, um jogo que foi lá no Espírito Santo, e empatou com o Boa Vista em 1-1 no Maracanã. Em 2024, né, até agora, a gente empatou o primeiro jogo contra o Volta Redonda, mas venceu a Portuguesa no segundo jogo por 2-1 e venceu o Audax por 1-0 na última partida. Agora a gente enfrenta o Nova Iguaçu, que tem sido, até o momento, né, nesses 3 primeiros jogos, o melhor dos times pequenos. Tá? Se o Fluminense vence o Nova Iguaçu, ele pode assumir a liderança isolada da Taça Guanabara, né, do Campeonato Carioca, até agora, desde que o Vasco não vença o Bangu. A tabela, de momento, tem o Vasco como líder com 7 pontos, e o segundo colocado é justamente o Nova Iguaçu, também com 7 pontos. E o Fluminense, também com 7, é o 3º lugar. Então, se a gente vencer o Nova Iguaçu e o Vasco não ganhar, a gente vai a 10 pontos e assumiria a liderança. Considero, tá, gente, a partida mais difícil até o momento do campeonato. Tá? Vai ser um grande desafio para essa molecada do Fluminense. Por quê? A gente sempre projetou, pelo menos eu, né, Volta Redonda e Portuguesa do Rio como os pequenos mais fortes, até pelos últimos anos de campeonato estadual. A gente sempre projetou isso, né? Volta Redonda joga a Série C, a Portuguesa está na Série D também, quase subiram, os dois quase subiram uma divisão acima. Então eu sempre projetei como as equipes mais difíceis. Mas o Volta Redonda tá tendo um começo decepcionante, né? Me decepcionei muito também com o Volta Redonda nesse começo estadual, eu achei o time bem fraco. E o Nova Iguaçu é quem vem bem, né? O Nova Iguaçu não perdeu até agora, tem 2 vitórias e um empate, tá ali em segundo lugar, então é um desafio bastante difícil sim para o Fluminense. Tá? E para essa partida, o portal Explosão Tricolor traz pra gente que o Marcão tem 2 dúvidas no time do Flu. As 2 dúvidas são justamente nas 2 laterais, tá? Do lado direito, a gente tem Alexandre Jesus e Lucas Justin disputando a vaga. Nos 2 primeiros jogos, o Alexandre Jesus foi o titular, por mais que a torcida tricolor critique bastante, né? O Alexandre é um atacante que joga improvisado, está sendo transformado em lateral direito, mas ainda não conseguiu cair nas graças da torcida. Tem lá suas deficiências, né? Para falar bem claro aqui, falar o português claro, não tem muita condição de jogar na lateral direita. Foi muito mal nos 2 primeiros jogos, e aí contra o Audax, o Marcão escalou o Lucas Justin como titular na lateral direita. Tá? O Lucas Justin é de Xerém, ele é um zagueiro de origem, mas que também atua como lateral direito, e ele que atuou contra o Audax. Para essa partida, existe essa dúvida, mas eu particularmente, um palpite meu, tá, gente? É de que o Lucas Justin sai na frente e deve sim ser o titular. Na lateral esquerda, a gente tem novidades, muito provavelmente, porque o Rafael Monteiro foi titular contra o Audax, mas ele saiu sentindo dores, tá? Foi substituído sentindo dores e no seu lugar entrou o lateral esquerdo Marcos Pedro. Então, vai ser avaliado, né? Vamos ver qual vai ser a condição do Rafael Monteiro, mas existe a possibilidade dele não conseguir, né, ter condições clínicas de atuar. E aí o Marcos Pedro seria o titular do Flu nessa partida. Portanto, a provável escalação do Fluminense é o Vitor Eudes no gol, na direita essa dúvida entre Lucas Justin e Alexandre Jesus, a dupla de zaga entre Antônio Carlos e Luan Freitas, e na esquerda a dúvida é entre Rafael Monteiro e Marcos Pedro. No meio campo, Felipe Andrade, que vem jogando muito bem, vem sendo o grande destaque do Fluminense, né, a grande surpresa desse começo estadual, ao lado de Gustavo Apes, por mais que tenha sido bastante criticado, a tendência é que siga no time, e o Arthur,
Lá na frente, Isaac, João Neto e o artilheiro do estadual, Lelê, já tem 3 gols, né? Vamos aguardar para ver se o Lelê consegue o 4º gol. 4 gols em 4 jogos nesse começo estadual seria ótimo para o Lelê ganhar essa confiança. Beleza? Eu sei que você sentiu falta, ou não, né, de um jogador nessa lista dos caras que começaram, né, o campeonato estadual e que devem jogar contra o Nova Iguaçu amanhã. Eu não citei ele, né, nem como titular, nem como opção, mas ele foi titular nos 2 primeiros jogos. Foi titular nos 2 primeiros jogos, contra o Audax não jogou e teve muita gente entrando em desespero. Meu Deus, chamaram ele para treinar com a equipe principal do Fluminense. Será que ele vai ganhar chances em 2024? Será que ele vai ser aproveitado? Torcedor tricolor, respira fundo, pode ter calma. Negócio fechado. Cristiano está de saída do Fluminense. Sim, ele foi titular nos 2 primeiros jogos do Carioca, não jogou contra o Audax, mas isso muito provavelmente porque estava já em negociações avançadas e agora está muito próximo de ser reforço do Goiás para 2024. Tá? Essa informação eu vi primeiro no perfil do Twitter, que é o @JoãoVNESG, e ele postou lá que o Cristiano encaminhou a saída dele do Fluminense para o Goiás e, segundo ele, detalhes burocráticos estariam sendo resolvidos para o jogador viajar a Goiânia, cidade do Goiás, e ser anunciado na próxima semana como reforço do Esmeraldino. O GE confirma também, traz essa informação para a gente e completa que o Cristiano vai rescindir amigavelmente com o Fluminense e o Fluminense vai seguir com 50% dos direitos do jogador. Então o Cristiano deixará de ser atleta do Fluminense e a gente vai ter uma porcentagem, caso, né, ele se destaque muito lá no Goiás, o Goiás venda, o Fluminense pode lucrar com essa negociação. Vale lembrar, né, gente, que o Cristiano chega no Fluminense no começo de 2022 a peso de ouro, né? A gente paga 9 milhões de reais para tirá-lo do Sheriff lá da Moldávia. Ele era um jogador pouco conhecido aqui no futebol brasileiro. Ele sai do Sheriff da Moldávia e chega ao Fluminense. No começo daquela temporada, ele até é bastante aproveitado pelo Abel Braga, é campeão carioca em 2022 com o Fluminense e foi eleito, né? A gente esquece disso, mas ele foi eleito o melhor lateral esquerdo da competição naquele ano. Mas depois que o Abel saiu, o desempenho do Cristiano já não era lá essas coisas, caiu muito, né? E com o Fernando Diniz ele teve muito pouca oportunidade. Em 2023 ele teve emprestado a temporada inteira a Chapecoense para disputar o Campeonato Catarinense e a Série B, e por lá ele fez 31 jogos, 1 gol, 2 assistências, não teve grande destaque, mas pode alegar, né, que teve uma lesão no ombro, deixou ele de fora ali por 2 meses, isso pode ter atrapalhado um pouco o desempenho. Voltou ao Flu nesse começo de ano, ganhou essa chance, né, nos primeiros jogos, até para tentar atrair um pouco de mercado, conseguiu e agora está a caminho do Goiás para ser reforço do Esmeraldino daqui para frente, né? Não vou nem dizer essa temporada, que eu não tenho informação de quanto tempo de contrato que ele vai assinar lá, mas não será mais jogador do Fluminense, será reforço do Goiás, beleza? Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui embaixo. O Cristiano vai fazer falta no Fluminense? Comenta aí para mim, claro, o seu palpite sobre a partida de amanhã. Quanto que vai ser Fluminense Nova Iguaçu? Conta aqui pra gente, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.